Salve formigas, sou Vicky de Carvalho, sou uma bicha preta não binária, sou designer gráfico, artista visual, sou uma das fundadoras do coletivo Quebramundo e também me reconheço dentro do coletivo como diretor, roteirista, editor. Eu sou Gustavo, eu sou do coletivo Quebramundo, trabalho na parte visual do coletivo, com arte, com cenário, figurino, maquiagem, são as partes que eu mais me identifico. Iniciamos o coletivo em 2016, a princípio com uma formação de 3 integrantes. Éramos eu, o Gustavo Dias e o Neto Lopes. O coletivo ele surgiu a princípio por uma vontade, mas também por uma necessidade de fazer uma mudança efetiva dentro do nosso território. Em meados de 2016 a gente percebeu que as movimentações culturais e artísticas que aconteciam aqui na Quebrada eram muito fortes e ainda são, só que elas não tinham a mesma valorização do que movimentos que aconteciam nas grandes mídias. Então, a partir daí, nos juntamos e começamos a pensar de que maneira que a gente poderia contribuir com o nosso território. E aí foi a partir daí que nós desenvolvemos o objetivo de evidenciar e enaltecer os coletivos, os artistas e as movimentações culturais que aconteciam no nosso território. E aí a ferramenta que a gente teve a partir disso foi o audiovisual. Mas hoje nós nos reconhecemos enquanto um coletivo de audiovisual, mídia independente e também de produção cultural. Nós somos um coletivo inteiramente de LGBTs, Isso é muito forte, porque a gente entende que esse acesso ele ainda era um pouco escasso, não só para pessoas LGBTs, mas também para pessoas periféricas, Então o vídeo é uma linguagem que a gente aqui na periferia não tinha acesso ou tinha só para ver, não para fazer. E aí a partir daí a gente se encontrou e teve esse objetivo de falar sobre essas movimentações, de uma forma mais pontual. Entendendo que as grandes mídias elas tinham um olhar para a periferia, só que era um olhar ainda de sensacionalismo, e trazia sempre as características ruins da periferia, que era a violência, a escassez, a fome, essas coisas. E a gente entende que não é só isso, que acontece aqui na nossa quebrada, Tem muitas outras coisas que estão acontecendo, só que elas não recebem o devido valor. A partir disso, em 2016, nós criamos uma página, a princípio, para falar sobre os artistas que faziam esses movimentos no nosso território. E aí, dessa forma, a gente foi construindo redes e fazendo links e conhecendo cada vez mais pessoas. Isso possibilitou que futuramente a gente pudesse expandir mais o nosso movimento e a nossa linguagem. Essa nossa movimentação na periferia com o audiovisual, ela ajudou as pessoas também do território a enxergar a importância do audiovisual, de ter registrado as coisas, ter registrado aquela roda de conversa, de registrar o seu trampo, de um show que você vai fazer. Isso foi uma chavinha que virou e isso impulsionou outros coletivos, outras iniciativas, ter esse olhar e querer fazer também o audiovisual. Nesse processo de rede e de link com outros artistas e coletivos, chegou até nós uma oficina ofertada pelo Centro Cultural e ministrada pelo Juliano Angelim de audiovisual. Foi aí que eu e o Gustavo, a gente também nessa busca de capacitação e de entendimento e domínio maior sobre o audiovisual, que a gente entrou nessa oficina. Foi uma imersão de 3 meses e aí, ali a gente teve mais propriedade para falar sobre o audiovisual e também conhecemos outras pessoas que futuramente ingressariam no coletivo. Nós chegamos a ter uma formação de 9 pessoas. A partir dessas oficinas que a gente teve com o Juliano, e depois do desdobramento do coletivo, a gente percebeu que nós poderíamos produzir os nossos próprios conteúdos, Só que ainda de uma forma limitada, porque a gente ainda enfrentava a questão da falta de equipamento e, enfim, de um direcionamento maior em relação a isso, E aí surgiu pra gente uma oportunidade, que foi através do edital do Outra Parada, fomentado pelo Brasil Foundation, onde a gente teve a oportunidade de ser apadrinhada pelo CAPES e escrever um projeto onde a gente poderia viabilizar uma ideia.
e nós entramos com esse projeto chamado Cine Perifa, que a princípio era um projeto com foco em enaltecer produções audiovisuais independentes e também empoderar a nossa própria comunidade para que elas assistissem esses materiais e se sentissem pertencentes ao território e entender que era possível sim, não só assistir, mas também como produzir ou estar dentro de uma produção audiovisual. Esse projeto foi um projeto itinerante, ele durou pouco mais de 3 meses. Fizemos uma curadoria de materiais de audiovisual e fizemos algumas exibições aqui na Zona Sul. A gente foi pro Vargem Grande, fomos para Parelheiros e aqui dentro do Grajaú também. O bacana desse projeto é que a gente começou a se entender mais enquanto coletivo, a gente começou a se perceber, a entender o poder das redes, e como era potente o que a gente estava fazendo, Então a gente concluiu esse primeiro projeto do Cine Perifa e aí a gente já foi pensando em novas possibilidades. E aí foi onde que a gente começou a incorporar mais o coletivo com produções próprias. Então surgiu o edital do Vai, onde a gente se inscreveu para o Vai 1, com o projeto da Quebrada para o Mundo, com o objetivo de produzir 5 videoclipes de artistas independentes. Pra gente isso foi um desafio porque a gente bateu de frente novamente com a questão da capacitação do coletivo. Então a gente fez umas oficinas que foram ministradas por pessoas daqui da Quebrada, que tinham conhecimento naquele campo que a gente precisava aprender naquele momento para desenvolver o projeto. Então a gente fez oficina de fotografia, fez vídeo, de edição, de cenário, figurino, maquiagem. Nós gravamos o clipe do Luiz Semblantes, da Denise Alves, da Naira Laís, do Graja Groove e um vídeo performance da Rosa X e do Rodrigo Albuquerque. A gente dividiu o coletivo e as produções. Então cada pessoa do coletivo escreveu um roteiro, dirigiu esse roteiro, teve as ideias principais do clipe. Esse primeiro processo foi muito desafiador porque a gente realmente não entendia quantos detalhes tinham dentro de uma produção. Todas essas coisas a gente foi aprendendo no decorrer do processo, porque foi algo que não foi dado de bandeja pra gente, Se a gente fosse esperar, inclusive, que alguém falasse pra gente o que a gente precisava fazer para chegar até onde a gente queria, a gente não ia alcançar nada, porque as pessoas geralmente elas não dão esse apoio. Então a gente percebeu tudo isso e aí a partir desse momento a gente foi se empoderando cada vez mais, Seguindo a próxima etapa do projeto, nós fizemos o nosso primeiro festival, chamado Festival da Quebrada para o Mundo, onde nós convidamos os artistas que fizeram parte dos videoclipes para fazer pocket shows dentro do nosso festival e também convidamos pessoas, outros grupos, coletivos para fazer uma participação dentro do festival também. Nesse festival, acho que a grande sacada, eu acho que ali ficou meio certo que isso ia acontecer com a gente, é que a gente ia unir os públicos. O primeiro festival foi no Balada, o festival do Balada foi um lugar que já era mais fechado, então as pessoas ficaram mais próximas, o público ficou um pouco na rua, acabou invadindo a rua, foi muito, muito legal, estava muito cheio, as pessoas se divertiram, eu me diverti demais em estar lá. A terceira etapa do projeto era a devolutiva para a sociedade, que no caso a gente fez um workshop para pessoas com as mesmas coisas que a gente aprendeu nas oficinas. Então a gente passou esse conhecimento que a gente adquiriu na primeira etapa, lá na terceira etapa para outras pessoas. Isso aconteceu lá no Vargem Grande. Bom, a partir do movimento que a gente fez dentro desse segundo projeto, as coisas foram só melhorando pra gente, a gente começou a entender cada vez mais sobre esse processo de rede, e se empoderando cada vez mais sobre essas conexões que a gente começou a construir, E isso acabou rendendo vários frutos pra gente, A gente teve a oportunidade de fazer parte de uma matéria de uma revista chamada ECP, Expressão Cultural Periférica. Essa revista, ela foi desenvolvida a partir de um projeto do Vai também,
E aí, a partir da repercussão que teve a questão dos videoclipes e, paralelamente, a gente também tendo esse trabalho de fazer a cobertura de eventos e falar sobre as movimentações que estavam acontecendo no nosso território, esse movimento se expandiu e aí a gente teve a oportunidade, também fomos convidados para ser matéria da revista Veja, junto com outros grupos de coletivos que também atuam aqui no nosso território, para falar sobre essa questão de ser empreendedor dentro da periferia. E ter feito parte dessa experiência, né, de ter sido matéria de uma revista popular foi de extrema importância, não só para nós que trabalhamos com isso, com a produção cultural e empreendedores, mas também com o reconhecimento do território e a sensação de pertencimento dentro de todo esse movimento, saca? Porque muitas pessoas começaram a olhar os nossos projetos, os projetos de outras pessoas com outro olhar, um olhar de maior valorização, saca? E aí em 2019 nós escrevemos pro Vai novamente, dessa vez pro Vai 2, e com o mesmo projeto, né, da Quebrada para o Mundo, e nós fomos contempladas. E aí a partir daí a gente já com mais autonomia sobre os nossos processos, a gente decidiu fazer um EP visual e também ofertar mais um videoclipe, dessa vez expandindo um pouco mais os limites da nossa ponte, né? E aí foi quando fizemos o convite para a Mona Brutal para fazer essa participação, ela super aceitou e pra gente foi muito simbólico isso, porque ela representa muita coisa pra gente, não só pra gente, mas também pra cena do rap. Ter essa oportunidade de fazer esse primeiro videoclipe dela também foi de enorme força, assim, não só para nós, mas também para a comunidade LGBT como um todo. Eu criei a parte visual, os figurinos, cenário. A gente fez um figurino todo de papel, assim, foi bem legal, bem diferente. Um clipe bem de diva, assim, sabe? A gente queria tirar elas do lugar que a sociedade já coloca, da prostituição, da marginalização, e mostrar que elas podiam estar em outro lugar, fazendo outras coisas. Esse projeto da Quebrada para o Mundo, de 2019, ele foi pautado mais para performance feminina. Então, além de ter feito o videoclipe da Mona Brutal, a gente fez o EP visual do coletivo Grajaminas, que é um coletivo formado só por mulheres, né? Mulheres da cena do rap, poetisas, empreendedoras, que tiveram essa experiência com o rap. Selecionamos algumas dessas músicas coletivamente para fazer esse álbum visual. Então eu quis trazer bastante customização de roupa, replay de roupa, amarrações de tecidos, trazendo um lance mais ancestral, de turbantes, roupas com nós. Foi muito potente fazer parte desse processo, não só de construção de audiovisual, mas também como um empoderamento feminino, né? Pensando em todas as problemáticas que o corpo feminino e o corpo LGBT carregam, né, dentro da sociedade. Então foi muito potente de fazer essa junção de forças, né? Depois de ter feito essas produções audiovisuais, nós ofertamos mais um festival, né? O Festival da Quebrada para o Mundo, onde dessa vez foi num lugar mais aberto, né? Foi no Centro Cultural Grajaú, e foi estratégico a gente fazer o nosso evento lá, porque ali a gente sabia que tinham muitos usuários, muitas pessoas que frequentavam esse espaço, não só que tem envolvimento com a arte, mas também pessoas que vão para usufruir do espaço, para descansar, para conversar, se encontrar, enfim. A gente também teve a participação da Vicky cantando, foi massa, ninguém tinha escutado ela cantar ainda, o som dela foi bem impactante, assim. Todo mundo na plateia conhecia a bicha, então, tipo, todo mundo vibrou, foi massa. Fazer o festival lá, a gente conseguiu romper a bolha de uma forma muito maior, né, e acessar pessoas que até então nem sabiam que aquilo lá existia, saca? 12 mulheres se juntando para fazer uma performance de rap. Isso é revolucionário, saca? Ainda em 2019, nós fizemos um projeto também que ele não foi fomentado, né? Ele foi um projeto independente, chamado Siglas em Frente, né? Idealizado pelo Gustavo, né? Com o objetivo de convidar artistas, artistas visuais, e não só artistas visuais, mas também juntar esse núcleo LGBT para se potencializar e se fortalecer, né, nessa rede, e a gente expandir também a nossa linguagem.
a gente convidou um elenco da exposição inteiro LGBT. Então tinha um pessoal, DJ trans, tinha uma mana trans que fez uma performance no começo, exposição de pessoas trans, lésbicas, gays. Foi um projeto que foi completamente independente, a gente não teve fomento. Convidamos pessoas com brechó, uma galera para vender comida no evento. Então foi bem interessante. Foram 15 dias de exposição e 3 eventos: abertura, uma festa e uma roda de conversa no final. Dentro desse processo todo, a gente foi convidado para fazer a cobertura do Red Bull Amapico aqui no Grajaú. Foi um evento que movimentou muita gente. Nesse processo também a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho sobre o nosso território, a partir do Sesc Pompeia, né, onde a gente tem um registro muito lindo sobre a nossa, antes da pandemia inclusive, né, sobre o que é o território Grajaú, né? Então eu vou deixar o link aqui para vocês, né, para vocês acessarem. Não esqueçam de dar um like lá e assistir o vídeo até o final. E esse processo foi muito bacana porque foi eu vejo como um processo de encerramento, né, de um período histórico, né, antes da pandemia. Então, com todo esse projeto e essas vivências, eu acho que foi importante para a gente entender o valor das redes que as pessoas fazem, os coletivos, de se fortalecer, de se fomentar entre si, de cuidar, de ter esse olhar, de poder se ajudar mesmo e pensar que se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. Daí, de 2016 até o momento presente, e com todos esses movimentos que a gente fez, né, a gente conseguiu reunir e trabalhar nesse processo de rede de uma forma muito grandiosa, né? A gente conheceu muitos artistas, muitos coletivos, muitos movimentos periféricos que estavam na mesma bala que a gente, né? E isso foi só enriquecendo mesmo o processo, né? Porque a gente entende que a gente está fazendo essa manutenção mesmo, até mesmo quando a gente não tiver mais nessa existência na Terra, a gente vai deixar um legado, vai deixar essa marca, né, no nosso espaço, no nosso território. Então isso é de enorme importância para o nosso território e para o movimento que a gente está fazendo agora, né? Através do audiovisual a gente conseguiu potencializar a nossa voz, conseguiu romper as bolhas, conseguiu registrar pessoas importantíssimas na nossa vida, na vida do território, né? E deixar isso marcado mesmo como algo atemporal. Gratidão por assistir esse vídeo até o final. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, ativem o sininho e é isso. Um grande beijo!